preste atenção. Gálatas capítulo 6, versículo 17 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem repetir? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a história de Paulo é uma história fantástica, maravilhosa, tremenda, porque o apóstolo Paulo ele era um religioso, especificamente um fariseu, e dos fariseus ele se sobressaía, né? Era um homem realmente entregue à religião, mas que não conhecia Deus. Olha só, irmãos, que paradoxo, né? Tem tantas pessoas assim, né, irmão? Conhecem a religião, conhecem tudo da religião, mas não conhecem a Deus. E esses são os mais perigosos, porque eles têm certeza que estão certos. Não é assim, meu irmão? E assim era Paulo, até que Paulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco, né? Iria ele e alguns companheiros em cima de uma cavalgadura, e ali, irmãos, ao meio-dia aparece o sol da justiça. Diga glória a Deus. E ele cai, meus queridos, e ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa tremenda, não é? E ele disse: Senhor, quem tu és? Ele diz: é Jesus, a quem tu persegues. Isso, irmãos, que coisa interessante, porque o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, não é assim, irmãos? Inclusive, ele estava indo para Damasco para prender alguns cristãos que lá estavam, mas Jesus disse assim: porque tu me persegues? Sabe por quê, meu irmão? Porque quem persegue crente está perseguindo ao próprio Jesus, e vai se haver com ele. E ali, irmãos, depois daquela queda, Paulo muda totalmente a sua vida. E, irmãos, ele passou a viver um propósito tremendo, porque antes ele conhecia a religião, mas agora ele conheceu o Deus, né, Todo-Poderoso. E agora o propósito na vida dele, irmãos, mudou, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque, irmãos, o propósito dele tornou-se glorificar a Deus em sua vida. Diga glória a Deus. Irmãos, e esse propósito na vida de Paulo lhe deu algumas marcas, né? E quando nesse texto ele diz assim: ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as minhas marcas, ele não está falando em metáfora, não, irmãos. Ele estava falando de verdade. No seu corpo haviam marcas do propósito da sua vida. E qual era o propósito? Celebrar e glorificar a Deus. E isso, irmãos, fez com que ele fosse perseguido de tal forma, meus queridos, que ele apanhou muitas vezes, ele foi espancado, ele foi apedrejado. Irmãos, muitas vezes, ele até fala, né, nas suas epístolas, que muitas vezes ele levou aquela punição romana de 40 chibatadas menos uma. Olha a misericórdia dos romanos, né? A gente vai dar 39. Você está condenado a 40, vamos dar 39. E muitas vezes ele levou isso, irmãos. O corpo do homem era todo marcado. Os irmãos sabem que ele foi apedrejado algumas vezes, deixaram ele como morto, ele esteve em naufrágios. Irmãos, a Bíblia diz até que ele teve momentos que ele se desesperançou e disse: pronto, é agora que eu vou morrer, não é, irmãos? Porque ele estava perseguido dessa forma. E quando ele disse assim: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, ele estava falando que no corpo dele estavam as marcas do seu propósito. Amém, irmãos? Que era o propósito de glorificar a Deus. Irmãos, e essas marcas, elas são, digamos assim, símbolos que as palavras não podem descrever. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Porque eu sei que você também tem marcas, e eu não estou falando aqui, irmãos, de marcas das pessoas que te feriram, que às vezes deixam marcas negativas na nossa alma, né, irmãos? Não estou falando dessas marcas. Eu não estou falando também daquelas marcas das suas conquistas, né? Porque houve momentos na vida da gente que a gente conquistou alguma coisa e isso tornou para nós como uma marca. Eu estou falando das marcas que te levaram a ser quem você era. Você está entendendo, irmãos? Porque as nossas marcas, aliás, a nossa história estão cheia de marcas, não é? Que marcam o nosso propósito, não é assim, irmãos? E quando eu estou falando de propósito, eu não estou falando só da vida espiritual, não, porque eu sei que todos aqui têm um propósito de crescer espiritualmente, mas eu estou falando das marcas da tua vida profissional, relacional, não é assim, irmãos? E olha só, irmãos, cada marca dessa tem um significado profundo na nossa caminhada, não é não, irmãos? É ou não é? Não é assim, meus queridos? Eu tenho uma marca profunda que me foi dada pelo Senhor em 2029, que foi o dia em que eu assumi
como pastor dessa igreja. Foi um marco na minha vida, né? Marcou totalmente a minha vida. Amém, irmãos? Porque eu falei o quê? É porque eu sou um crente do futuro, é que você não sabe. Eu voltei 2009, foi 2009 quando eu fui. É porque eu fui empossado do futuro e Jesus me mandou voltar, né? Foi 2009. Então, irmãos, essa marca marcou a minha vida. Eu tenho essa marca comigo. Tenho o maior orgulho de dizer, no dia 17 de novembro de 2009, eu fui colocado pelo pastor Napoleão Falcão como pastor dessa igreja. E desde então, eu estou à frente dela. Isso foi uma marca na minha vida. E essa marca, ela tem um significado, meus queridos. E aí eu quero perguntar a você, quais marcas têm marcado a sua vida, o seu propósito? Porque, irmãos, para a gente chegar no nosso propósito, nós também temos marcas. Não é, irmãos? Que ficaram gravadas em nós. Às vezes a gente quer ser um profissional de uma área e nós passamos por tantas experiências e cada experiência dessa foi uma marca. Foi ou não foi, irmãos, que deixou, né, essa impressão tremenda na sua vida? E nem todas dessas marcas são marcas boas, algumas delas são marcas dolorosas, mas elas têm propósito na sua vida. E o propósito na vida de Paulo, irmãos, era viver para Cristo. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, Paulo vivia focado em um propósito eterno e claro de glorificar a Deus. Esse era o sentido da vida dele. Irmãos, ele rejeitou os seus títulos, porque, irmãos, Paulo não era um homem pobre, a sua família era uma família abastada, porque eles tinham cidadania dupla, a família dele, toda ela, tinha cidadania romana e também judia. E para conseguir a cidadania romana não era uma coisa barata. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A família de Paulo lidava com tendas e não com tendas de briga, mas com tendas, né? Então, irmãos, naqueles dias lidar com isso gerava muito dinheiro, porque as pessoas moravam em tendas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a família dele era uma família abastada, mas ele deixou para lá por amor de Cristo. Irmãos, ele tinha títulos dentro da religião judaica, ele era um fariseu. Os fariseus eram os religiosos mais austeros da religião judia. E dentre eles, ele era o mais austero de todos. Olha só, meu irmão, ele era realmente alguém que tinha títulos. Ele rejeitou isso. Ele chegou a dizer que todos esses títulos que ele tinha, todas as vaidades da sua vida, toda a fortuna que ele tinha, ele disse, é tudo esterco. Na Bíblia está esterco, para não falar verdadeiramente a palavra que ele falou. Mas ele disse, é tudo esterco, coisa inútil. Olha só, meu irmão, que coisa tremenda. Ele tinha um propósito na vida. E eu pergunto para você, meu irmão, qual propósito tem guiado a tua vida? Se você tem um propósito na vida, saiba de uma coisa, marcas virão. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Marcas virão. Aí você vai dizer, não, mas eu não quero essas marcas, então você não vai chegar ao seu propósito. E pior, quem diz assim, mas não tem um propósito, não, eu vou vivendo. Então eu digo para você, meu irmão, que você está vegetando, porque todos nós temos que ter propósito na vida. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, meus queridos, nós temos que priorizar, né, as coisas nas nossas vidas, principalmente o Senhor Jesus que está sobre nós. Amém? Nós temos que priorizar as coisas espirituais, porque quando o principal está no lugar principal, todas as outras coisas se encaixam. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos propósito, nós temos intenções na nossa vida secular, no nosso trabalho, de alcançar alguns status. Não é assim, meu irmão? Algumas conquistas na nossa vida natural, né? Física, material. Mas, meu irmão, se você, em primeiro lugar, não colocar o reino de Deus, tudo vai estar bagunçado na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Porque com Deus, Ele vai nos guiando, Ele vai dando insumos, Ele vai abrindo portas, Ele vai fechando outras portas, Ele vai fechando sepultura, Ele vai colocando pontes para você chegar aonde você quer. E quando o principal não está no lugar principal da sua vida, está tudo bagunçado. Você vai ter que passar por tudo isso por você mesmo. Você está entendendo, meu irmão? Então, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, em primeiro lugar, Cristo na minha vida. E eu tive todas as outras coisas como perda. Olha só, irmãos, como esterco, como coisa sem valor. Porque, de fato, eu quero ter
como principal na minha vida glorificar a Deus. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, meu irmão, faça de Deus o seu propósito principal. E em segundo lugar, meus queridos, tenha um propósito na vida e vai enfrentando essas lutas, vai enfrentando essas batalhas com o poder que o Espírito Santo te dá. Porque, meus irmãos, lutas virão. E essas lutas tentarão demover você da sua intenção de chegar aonde você quer. Quem já fez um curso, né, superior sabe como as lutas elas se intensificam. É ou não é, meu irmão? Como é difícil. Quem já entrou no seminário, acredito que daqui apenas eu, né, mas sabe, meu irmão, que é a todo momento o diabo tentando lhe tirar. E se você tem medo das intempéries, se você tem medo como chama? Obstáculos, eu estava procurando essa palavra. Se você tem medo dos obstáculos, você não vai conseguir vencer. Os irmãos estão entendendo? Você já imaginou você abrir a porta da sua casa, aí bota a cabeça fora, será que um bandido vai me assaltar? Aí bota o pé na rua, será que um carro vai me atropelar? Aí daqui a pouco você chega no ponto do ônibus, será que eu vou perder o ônibus? Meu irmão, se você anda com medo, é melhor você ficar trancado dentro de casa, porque você não vai conseguir usufruir o momento, você não vai conseguir chegar aonde você tem que chegar. Então não temos obstáculos, não temos intempéries, mas pelo contrário, meu irmão, coloca Deus à frente e vai seguindo, porque haverão marcas na tua vida, marcas de conquista, marcas de lutas, mas todas elas contribuirão para o teu bem. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, algumas dessas marcas, meus queridos, como por exemplo, na vida de Paulo, foram marcas dolorosas, né? Aqueles vergões nas costas dele, não foram coisas satisfeitas, boas, né? Nós sabemos, se não me permita tomar um pouco d'água, os irmãos sabem que lá em Atos 16, Paulo e Silas apanharam e cantaram e louvaram, né? Mas eles não estavam cantando, ai Jesus, que coisa boa apanhar. Eles estavam cantando louvores ao Senhor, porque apanhar não é nada bom. Então foram experiências dolorosas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só o que é que o próprio apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de todas as comparações. Então, irmãos, olha só, Paulo passou por dificuldades que nenhum de nós passamos. Ele foi preso, ele foi espancado, tentaram tirar-lhe a vida e ele disse, leve e momentânea tribulação. Você está entendendo, irmãos? Sabe por quê, meus queridos? Porque se eu olhar para a tribulação e disser essa tribulação não acaba e ela é pesada, ela vai ficar cada vez pior. Você está entendendo, irmãos? Mas se você disser assim, vai acabar, um dia acaba e ela não se compara à vitória que eu receberei. Meu irmão, as coisas vão sendo melhor. Você está entendendo, meu irmão? Olha, deixa eu dar uma lição aqui para você tremenda. Quando você está trabalhando, meu irmão, se você ficar olhando para o relógio, eita, falta 15 minutos ainda para eu ir embora. Meu Deus, 13 minutos. Meu Jesus, 12 minutos. Meu irmão, as horas não vão passar. Você está entendendo, meu irmão? Mas enquanto você está trabalhando, meu irmão, foque naquilo que você está fazendo, que as coisas vão terminar, vão parecer que não são tão pesadas quantas são. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Enquanto você focar na luta, enquanto você focar no seu inimigo e a luta ficarão cada vez mais perigosos para você. É como, meu irmão, talvez nenhum dos irmãos aqui teve a oportunidade de estar no campeonato de artes marciais, mas eu já estive. Irmão, se você olhar para o seu adversário e dizer, eita, que rivaldo grande, ele vai me dar um cascudo e eu vou morrer. Meu irmão, você já entrou na luta derrotado. Você está entendendo, meu irmão? Mas se você disser assim, me lembrei agora de um negócio, né? Se você disser assim, Rivaldo é grande, mas eu sou ruim, olha só, né? Ele é grande, mas eu derrubo ele. Meu irmão, aí você já entra trincando os dentes. Claro que ninguém aqui vai brigar, tá, irmão? Estou dando só um exemplo. Mas você já entra trincando os dentes, meu irmão. Eu vou conseguir, porque eu sou o cara. Você está entendendo, meu irmão? Quando você entrar numa batalha, não tema, não. O Senhor, Rei dos Reis, é com você. Não é você que vai lutar, não. É o Senhor que lutará por você. Creia e confie, meu irmão. Ele vai usar a tua experiência, com certeza. Ele vai usar você, a sua expertise. Mas é Ele que vai batalhar por você. Êxodo capítulo 14, versículo 14, não precisa colocar não, diz assim,
Eu pelejarei por vós e vós calareis. É Deus que peleja por você, meu irmão. Creia nisso, irmãos. Aquelas marcas no corpo de Paulo representavam experiências difíceis, mas necessárias. As marcas que estão em você foram marcas difíceis, mas foram necessárias. O problema é se você disser assim: eu estou tão ferido. Meu Deus, fizeram aquilo comigo. Como foi difícil chegar aqui. Eu cheguei, mas foi com tanta luta. Meu irmão, se você ficar remoendo o passado, você nunca vai avançar. Você está entendendo, meu irmão? Você vai ficar preso eternamente. Você vai ter uma conquistazinha, mas você vai voltar para trás, porque você não largou o passado. Que marcas difíceis. Não, meu irmão, o apóstolo Paulo disse que essas marcas, todas elas contribuíram para o progresso dele. Foram necessárias para que ele pudesse crescer. Amém, irmãos? Ele enfrentou perseguições, rejeições, sofrimento físico. Mas estas marcas o transformaram parecido com Cristo. O transformaram em um pregador do Evangelho. As marcas que você tem, meu irmão, elas transformaram você em o que você é. Pastor, mas foram tantas marcas negativas. Mas se você só olhou o lado negativo da coisa, realmente elas serão muito dolorosas. Mas se você vê que cada luta, cada tribulação que você passou, o Senhor estava do teu lado, te guiando, te protegendo. Você caiu um pouquinho, Ele te levantou. Você tropeçou, Ele te segurou para você não cair. Alguém queria jogar uma coisa em você, Ele estava na sua frente. Olha só, meu irmão, é Deus que está guiando você. As marcas que você tem, eu sei que foram dolorosas, mas elas não são para te destruir, mas pelo contrário, são molas propulsoras para te empurrar para frente, para que você possa avançar, para que você consiga chegar no objetivo da sua vida. Amém, irmãos? Deus usa tribulações, meus queridos, para formar o nosso caráter. Amém, amados? Porque eu costumo dizer aqui na igreja, se você fizer uma prova na sua escola, na sua universidade, e não passar naquela prova, você faz o quê? Reprovado. Você vai ter que passar, pagar a mesma cadeira, a mesma matéria, não é? Tem pessoas aqui, eu não vou fazer alusões, mas tem pessoas aqui que passou 5 anos na quinta série. Não vou falar nos 5 anos. Meu irmão, a professora já dizia assim: vai, ensina aí no meu lugar, porque tu já sabe. Dava uma prova e dizia: você já sabe. Ela, sei. Eu vou dizer quem foi a pessoa, mas tudo bem. Vai ficar incógnito. Mas, irmãos, foi reprovado? Volta para o começo. É ou não é assim, meu irmão? E nessa noite, deixa eu dizer a você, a prova existe para empurrar você para frente. Cada vez que você é testado, você na sua empresa, quando você vai subir de cargo, já aconteceu com isso comigo muitas vezes, você é testado. Amém, irmãos? Na igreja, né, na hierarquia da igreja, para você subir de cargo, você é testado. Não é assim, não, coisa bonitinha, vou botar você na... Não, você é testado, é ou não é, meu irmão? E se você não passou, vai para o início da fila. Então, meu irmão, se liga o que o Senhor está dizendo para você. Estes testes, estas provas, são para que você suba de nível espiritual, nível relacional, profissional. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está dizendo para você? Então não foque na prova, não. Foque no próximo nível que Deus vai te colocar. Cada marca dessa, cada tribulação, cada dificuldade são para formar o teu caráter. Amém, irmãos? Porque os erros que você cometeu durante esse período de prova, se você cometer de novo, é porque você foi reprovado. Porque os erros que você cometeu, você deixa para lá. Você sabe que cometeu erros, então deixa para lá, deixa no passado e progride, vai para frente, porque é assim que o Senhor quer de você. Amém, amados? Irmãos, quando nós entendemos isso, nós suportamos melhor as provações. Amém, irmãos? Quando nós entendemos que a provação é para a nossa bênção, para tirar as arestas de nós, a gente segue em frente. Quando a gente entende que nós estamos sendo provados, muitas vezes nós estamos sendo até disciplinados pelo Senhor, é porque Deus nos ama. Não é assim, irmãos? Porque um pai e uma mãe que deixa o seu filho ao seu bel prazer, não é? Esse pai nunca amou o seu filho. Porque, meu irmão, se um pai e um filho, eles castigam o menino, seja de qualquer forma, mas eles disciplinam a criança, é porque ama e não quer que ele seja um bandido, não quer que ele seja uma pessoa do mal. Não é assim, meu irmão? Você já viu aquelas crianças criadas por avós? Você já viu?
É tudo dengoso, né? Há uns cabas grandes, tudo fazendo beicinho. Ó, oxi, não falou comigo. Meu irmão, é porque nunca enfrentou uma disciplina na vida. Você está entendendo, meu irmão? Nunca. Olha, não me critique, não, porque eu nunca levei uma chinelada. Mas eu estou dizendo assim, né? Nunca levou uma chinelada na vida. Repreensão eu sempre levei, né? Disciplina eu sempre levei. A chinelada faltou, né? Nunca levei, não. Mas você está entendendo, meu irmão? Quando o homem ele não é disciplinado, ele fica um camarada, né? Mimizento, cheio de beicinho. Deus não te quer assim, meu irmão. Ele está disciplinando porque Ele te ama. Ele coloca dificuldades ou Ele permite dificuldades porque Ele quer que você progrida. Você está entendendo, meu irmão? E a maturidade, ela só vem através dessas experiências. Amém, irmãos? E aí eu pergunto a você, como é que você encara as cicatrizes, as marcas da sua vida como aprendizado, ou você fica dizendo, mas eu sofri tanto naquele tempo, ai Jesus, como eu sou uma pessoa sofredora. Meu irmão, se você vive assim, você não progrediu, você não entendeu o que é o Evangelho. Amém, amados? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olha só, meu irmão, existiu coisa mais traumatizante do que aconteceu com Jesus. Porque Jesus, irmãos, outras pessoas sofreram como ele, mas por ele ser o Deus eterno, que sofreu tudo aquilo que ele sofreu, meu irmão, o sofrimento dele foi inefável. Irmãos, ele apanhou uma noite inteira. Irmãos, as pessoas colocavam aquele manto, né, que cobriu ele, colocavam na cabeça dele, pegavam o caniço que deram a ele, né, para ele ficar como se fosse um cetro de rei, pegavam aquele caniço, davam na cabeça dele, tu não é profeta? Meu irmão, Deus sofrendo isso, dava na cabeça dele, agora diz quem foi que te bateu, e bateram nele, irmãos, não quebraram nenhum osso dele, porque era profecia bíblica, nenhum osso dele ser quebrado, mas ele estava todo arrebentado. Irmãos, ele não estava bonitinho como pintam aí, né, musculoso, aquele homem bonitão. Meu irmão, ele estava com os olhos inchados, né, sangrando, a cabeça dele estava inchada, porque colocaram aquela coroa, né, sobre ele, a cabeça dele inchou, meu irmão, porque cada cravo daquele tinha o tamanho de um polegar. Quando entrou, imagina como ficou. Ele estava horrível, meu irmão, na cruz. Ainda por cima, né? Colocaram aqueles cravos no pulso dele, nas pernas. Eu já falei aqui como é a situação, né, que ele ficou. Porque ele apoiava-se nas mãos para aliviar os pés. E aí doía muito. Aí ele aliviava nas mãos aliás, ele fixava nos pés para aliviar as mãos. Os pregos entravam mais. Meu irmão, foi um sofrimento terrível. E ele morreu, né? Ele morreu. E quando ele ressuscitou, e ainda por cima, irmãos, o soldado que estava ali do lado, deixa eu ver se ele está morto, pegou a lança e furou, né? Do lado ali, saiu sangue e água. Aquilo não foi milagre não, meu irmão, porque o pulmão dele encheu realmente, né, de água e ali, né, molhou até o soldado. Disse, esse aí está morto, pode tirar. Né, tiraram, enterraram ele. Irmãos, quando ele ressuscitou, olha só, meu irmão, quando ele ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele apresentou? Quem se lembra? Apresentou os cravos. Vem aqui, Tomé. Toca aqui. Não é Tomé duvidoso, só se eu colocar o dedo. Aí tu não quer, então toma, coloca o dedo aqui na minha ferida. Deve ter sido uma experiência muito terrível, né? Então, ele não se... vamos dizer assim, ele não ficou intimidado de mostrar as suas marcas. Você está entendendo, meu irmão? Lá no livro do Apocalipse, meu irmão, que isso ainda vai acontecer. João teve a visão de Jesus vindo num cavalo branco, né, montado. Ele estava diferente, cabelos e barbas brancas, olhos como de fogo, um peito de latão reluzente. Entretanto, ele estava vestido de uma túnica. E sabe o que é que tinha nessa túnica? A túnica estava salpicada de sangue. Porque ele não teve vergonha das suas marcas. Você está entendendo o que é que Jesus está falando para você, meu irmão? Essas marcas que você tem, elas devem servir, meus queridos, como um símbolo de aprendizado. E não para Jesus poder dizer, ai, como eu sofri. Não, meu irmão, ele apareceu como Deus eterno. E ele disse, eu fiz tudo isso por você. Você está entendendo, meu irmão? Então essas marcas têm que ser marcas de aprendizado. E não, meus queridos, como cicatrizes dolorosas. Você está entendendo, meu querido? Minha querida, reflita, meus amados, que marcas você carrega e como você encara elas. Porque se você se prevalece de que essas marcas te fazem sofredor, revise o seu cristianismo. Porque Jesus não quer que você fique
preso e presa nessa situação. Ai, como eu sofro, como eu sou, uma pessoa sofredora. Não, meu irmão, você tem que dizer: eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. Tudo que aconteceu comigo está dentro da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha só, meus queridos, o que é que o apóstolo falou. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, sem as marcas, Paulo não seria quem ele era. Sem essas marcas que você tem, você não seria quem você é. Amém, amados? Mas as marcas me transformaram. Irmão, olha só. Teve um ano, o pior ano da minha vida, eu não era crente ainda, eu decidi parar de estudar. Vou parar de estudar. Minha mãe, não, vou parar de estudar, não está servindo de nada. Anos depois me perguntaram: mas por que? Uma das minhas irmãs que está aqui me perguntou: por que você parou de estudar? Eu disse: porque um dia... Olha só como é a coisa, viu? Eu peguei meus livros, coloquei na cadeira. Meu pai quis sentar, os livros estavam lá e pegou os livros, jogou no chão. Aí eu, com raiva, peguei os livros, joguei de novo no sofá. Ele pegou e foi queimar os livros. Por isso que eu... Meu irmão, que mentira. Eu parei porque eu quis parar. Mas eu podia, né? Embelezar a coisa. Foi porque eu tenho um trauma de meu pai. Foi nada, meu irmão. Foi porque eu, naquela época, eu era vagabundo e queria parar de estudar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque a gente usa essas marcas. Eu sofro tanto porque aquela pessoa fez isso, aquela outra. Não, meu irmão. Diga assim: eu sou filho do rei e eu vou conseguir vencer. Essas marcas só me ensinaram que Deus é comigo. Eu estou vivo, eu estou simplesmente servindo a Deus. Nada consegue me parar. Dê glória a Deus, irmãos. Essas experiências negativas só podem fortalecer você. Amém, amados? A última marca, olha só, do apóstolo Paulo foi a marca do martírio. Cortaram a cabeça dele. Não está na Bíblia, é a história que conta, mas todos sabem que ele foi morto pelo Império Romano assim. Cortaram a cabeça dele, a última marca. Mas mesmo assim ele disse assim, olha só, em uma das suas epístolas ele disse assim: eu estou numa dúvida terrível. Eu não sei se fico e continuo abençoando a igreja de Deus, ou se eu vou e vou me encontrar com o meu Senhor. E aí, irmãos, parece que Deus ouviu e disse: então venha, meu filho. E a última marca foi justamente ele ter sido decepado a cabeça. E ele está lá na glória hoje. Amém, irmãos? Então veja que mesmo essa marca dolorosa serviu para a bênção de Paulo. E eu quero dizer para você, meu irmão, qualquer marca dolorosa na tua vida serve para o teu bem, para que você cresça. Agora vai largando as experiências, não foque no mal não, não foque nas dificuldades, não foque não, foque no foco verdadeiro que é Jesus, foque no alvo que Deus quer para você. Irmãos, essas cicatrizes mostram como Deus agiu na sua vida e como Deus continua agindo. Prossiga, vá adiante, não pare, porque o Senhor é contigo. Irmãos, e viver com Cristo nos prepara a que nós deixemos um legado, que essas marcas sirvam de experiências. Amém, irmãos? Hoje eu posso dizer para um jovem que quer dizer assim: eu vou parar de estudar, eu vou dizer para ele: meu irmão, não faço não, porque eu tive a experiência amarga de parar de estudar, mas me ensinou. Os irmãos entendem, irmão? Por isso que depois, anos depois, eu caí para dentro dos estudos, para a glória e honra do Senhor. Hoje eu tenho um nível teológico para a glória e honra do Senhor. Mas é que eu caí para dentro dos estudos, porque aquilo que eu fiz no passado me ensinou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A mesma coisa tem que ser com você. Esteja sempre disposto a enfrentar tudo o que vem na sua frente para cumprir o seu propósito. Você tem um propósito de ser um bom profissional, enfrente as dificuldades, as críticas, as oposições. Você quer realmente ser uma pessoa, né, sei lá, que tenha certo status, enfrente as dificuldades para você chegar aonde você vai chegar. Mas saiba que marcas virão, ficarão marcadas de fato em você, mas que essas marcas sejam molas propulsoras que te empurrem para frente. Irmãos, essas marcas revelam que você é um homem e uma mulher de história. Amém, meus queridos? Você pode olhar para o passado e dizer: poxa, passei por tantas dificuldades e Deus me livrou de todas elas. Minha esposa costuma dizer, a gente quando lembra coisas assim do passado, ela diz: morreu todo mundo? Não, está todo mundo vivo, então está tudo certo. Minha esposa costuma dizer isso. E a grande verdade, irmão, Deus nos livrou. Amém, queridos? Sofremos perdas no processo, sim, mas mesmo essas perdas foram para o nosso benefício. Amém, amados? Se você chegou até aqui, você vai chegar onde Deus quer. Então,
Foque apenas nisso. Nós temos que ter propósito na vida, irmãos, e cada marca aponta a fidelidade de Deus, amém, queridos? Então aceite esse desafio de viver com propósito, sabendo que dificuldades virão, mas não foque na dificuldade não foque nessas marcas, não é? Que ficarão em você, que essas marcas, né, como Paulo disse, ninguém me perturbe não, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele quis dizer, eu aprendi com Cristo e cheguei aonde cheguei porque eu tenho história, amém, amados? E que estas marcas da sua vida sirvam para o mesmo, você bater no peito e dizer, eu sou um homem, uma mulher de Deus, eu tenho histórias com o Senhor e eu tenho marcas na minha vida que provam isso, amém, queridos? Então que nós possamos enfrentar essas dificuldades com galhardia, com hombridade, amém, irmãos? Com força, e que nós possamos chegar aonde Deus quer. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos terminar esse culto cantando louvor, amém?